Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas eu bem sei que a minha vida
está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. Vivo está. Olá, graça e paz, boa noite a todos. Estamos retornando para darmos continuidade ao 4º dia do 9º módulo Combatendo a Ansiedade, com o tema principal da ansiedade e a paz. Mas antes gostaria de dar boas-vindas aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente a este grande propósito em orações. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário do clique, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restaurar a sua fé, essa confiança naquele que é fiel para cumprir aquilo que prometeu, a fim de nos capacitarmos para vencer este gigante que vem anos e anos assolando a nossa vida, que se chama ansiedade. Se você está constantemente lutando contra preocupação e ansiedade, este propósito é para você. Não terá nenhuma fórmula mágica que garanta 100% de paz, nem tampouco falaremos sobre tudo que há a respeito da ansiedade. Todavia, se você aplicar em sua vida os princípios contidos neste propósito, estará em um caminho rumo à vitória. Você está convidado a começar esta jornada que vai da ansiedade à paz. Meu irmão, minha irmã, neste 4º dia, trago uma mensagem importante para a sua vida. Um dia desses, eu estava falando para o meu mentor sobre algumas preocupações que eu tinha. À medida que falava a respeito dos meus maiores medos, eu tinha uma expectativa silenciosa de que ele me asseguraria de que essas coisas jamais aconteceriam. No entanto, ele me respondeu de uma maneira que provou ser mais eficiente e duradoura. Ele me disse: eu já o vi enfrentar muitos desafios e vi Deus o fortalecer em muitas provas. Estou certo de que se um dos seus maiores medos se concretizar, ele irá fazer o mesmo. Você irá passar e vencer por sua maravilhosa força e poder. Algo que ressoa com o mandamento de Jesus no texto de Mateus 6, versículo 34. Faz sentido dentro de mim. Nesse versículo sobre não se preocupar, Jesus fala de maneira específica sobre não se preocupar com as coisas futuras. Para hoje basta os problemas de hoje. Da mesma forma, o autor de Hebreus fala que Deus sempre nos dará graça e ajuda quando precisarmos. Quando entro na arena da ansiedade por algum problema possível, é como
se eu estivesse entrando em uma batalha contra esse problema sozinho. A força e o poder dele estão à nossa disposição quando precisamos. Eu tenho visto me dar paz, força e auxílio tantas vezes quando eu precisei, mas a sua palavra não promete força e ajuda antes que precisemos. Posso estar enfrentando a notícia de um diagnóstico negativo e de todos os problemas de saúde decorrente disso, mas até o que esteja passando por tudo isso, eu não tenho a sua força ou ajuda para esse problema ou crise especial. Esse lembrete me ajuda a renunciar aos meus medos e a confiar que não importa o que acontecer, Ele é poderoso para salvar quando eu preciso ser salvo. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 34, a palavra diz: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Meu irmão, minha irmã, depois de uma retórica poética, em que descreveu a delicadeza e a beleza dos lírios e o bom regime alimentar das aves, que não se ocupam da agricultura, Jesus concluiu seu ensino com uma frase desafiadora. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Se queremos viver como cristãos, automaticamente optamos por uma vida de desafios. Um deles nos coloca frente a frente com uma realidade muito fugídia, chamada hoje. A experiência bíblica nos demonstra o seguinte: a pessoa que continua brigando com a dimensão eterna do Senhor geralmente não se beneficia das bênçãos divinas que somente nos são dadas na dimensão do dia a dia, ou porque ainda estão presas a alguma experiência do passado, ou porque aprenderam a ter medo do futuro. A sugestão prática do Senhor Jesus é complicadamente simples. De início, ele recomendou: não fiquem preocupados com amanhã. Quem consegue ter este tipo de atitude usufrui saúde espiritual mais intensa. Como, porém, a maioria não consegue, o mestre tem uma saída. Conte como certo que, em cada novo dia, você enfrentará uma nova dificuldade. Ora, cristão que conhece a Bíblia aprende a ter duas certezas. Uma certeza: neste mundo certamente teremos provações. Segunda certeza: ainda neste mundo poderemos nos apropriar da vitória por Cristo. Eu venci o mundo. É uma questão de escolha e de fé. Vamos lá, meu irmão, minha irmã. Com certeza devemos pensar no dia de amanhã. Nossos planos, sonhos, projetos e ideias. A proposta aqui é que isso não se torne uma ansiedade, preocupação e sofrimento. As preocupações com amanhã tomam meu tempo de hoje. O diabo quer desviar a minha atenção para roubar o meu tempo de louvar, adorar, servir, viver. A preocupação com amanhã traz doenças. A ansiedade faz sofrer e gera doenças como depressão, gastrite, dores de cabeça. A preocupação com amanhã me torna um incrédulo. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Preciso confiar em Deus. Devo entregar meus problemas para Deus e descansar. Somente hoje, preocupar-se somente com o dia de hoje é a vontade de Deus. Preocupar-se somente com o dia de hoje é confiar em Deus. Preocupar-se somente com o dia de hoje é obedecer a Deus. Somente hoje torna-se um fardo pequeno. Sim, preocupar-se somente com o dia de hoje diminui as preocupações. Preocupar-se somente com o dia de hoje torna-se um fardo possível de suportar. Basta a cada dia o seu mal, para aqueles que estão buscando a libertação. Pensar em obedecer a Deus só hoje, todos os dias, vai facilitar muito. Uma necessidade para agradar a Deus. É a vontade de Deus, é confiar em Deus, é obedecer a Deus, aceitar como um modo de vida. Olha, confie no Senhor
para guiar. Sim, preocupação é um trabalho que não dá para terceirizar, mas você pode superá-la. E não tem lugar melhor para começar que o Salmos 23, versículo 2. Ele me conduz às águas tranquilas. Davi declara: Ele me conduz. Deus não está atrás de mim, gritando: vá, vá. Ele está à minha frente, me convidando: venha, venha. Ele está à frente, abrindo o caminho e cortando a selva. Em pé, ao lado das rochas, ele alerta: cuidado com como andas aqui. Não é isso que Deus queria para o povo de Israel? Ele prometeu providenciar para eles o maná todos os dias, mas ele os avisou de só aguardar o suficiente para um dia de cada vez. No tema que estamos tratando no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 34, nos diz para dar a nossa atenção completa ao que Deus está fazendo agora e não se preocupar com o que pode ou pode não ocorrer amanhã. Deus lhe ajudará a lidar com seja quais forem as coisas difíceis que irão parecer quando chegar a hora. Deus está lhe guiando, então deixe os problemas de amanhã para amanhã. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 16, a palavra diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Meu irmão, minha irmã, trago um alerta importante sobre este versículo. Quando o diabo se aproximar, fique firme contra ele. Não ceda espaço para ele. Não aceite as acusações dele. Quando ele arrasta seus erros do passado, diga a ele a quem você pertence. Ele não tem defesa contra essa verdade. Ele sabe de quem você é. Ele só espera que você não saiba o que você se esqueceu. Então prove a ele que você não esqueceu. Diga a ele: fui comprado por um preço, pertenço a Deus. 1 Coríntios 6, versículo 20. Eu não posso ser separado do amor de Deus. Romanos 8, versículo 35. Eu posso encontrar graça e misericórdia no momento de necessidade. Hebreus 4, versículo 16. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Filipenses 4, versículo 13. O povo de Deus pensa assim. Eles andam com uma bravura reverente. Eles vivem da sua herança. Eles mostram ao diabo um novo nome nos seus passaportes espirituais. O segredo da sobrevivência quando o diabo se aproxima? Lembre-se do que Deus fez e lembre-se de quem você é. Olha, meu irmão, minha irmã, todo ministério está no futuro. Um dado momento, ou um mês, ou um ano, ou uma década, nós temos bastante tempo para nos preocupar com as nossas imperfeições. Quando isso acontece, devemos recorrer à oração. A oração é a forma de fé que nos conecta hoje com a graça que nos tornará adequados para o ministério de amanhã. O tempo é tudo. O tempo de Deus é perfeito. E se a graça chegar muito cedo ou vier tarde demais, a tradução tradicional de Hebreus 4, versículo 16, esconde de nós uma promessa muito preciosa a esse respeito. Precisamos de uma versão mais literal para vê-la. O texto mais tradicional é o seguinte: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em tempo de necessidade. O original grego por detrás da frase graça para o socorro em tempo de necessidade poderia ser traduzido literalmente como graça para o socorro em ocasião oportuna. A questão é a oração. É o modo de encontrar a graça futura para um socorro oportuno. Essa graça sempre provém do trono da graça pontualmente. O termo trono da graça significa que a graça futura vem do reino do universo que estabelece os tempos segundo a sua própria autoridade. Atos 1, versículo 7. Seu tempo é perfeito, mas raramente é o nosso.
pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi. Salmos 90, versículo 4. Em um nível global, ele estabelece os tempos para que as nações se elevem e caiam. Atos 17, versículo 26. E no nível pessoal, nas tuas mãos estão os meus dias. Salmos 31, versículo 15. Quando nos perguntamos sobre o tempo da graça futura, devemos pensar no trono da graça. Nada pode impedir o plano de Deus de enviar graça quando ela for melhor para nós. A graça futura é sempre oportuna. Trago, meu irmão, minha irmã, nesta noite 5 pontos importantes para o tema de hoje. Primeiro, o que você faz quando você se sente ansioso e sozinho? No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 16 diz: cheguemo-nos com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e acharmos graça e socorro em ocasião oportuna. Quando nos aproximamos do Senhor com nossos fardos, podemos ter a certeza de que Ele vai atender às nossas necessidades mais profundas e nos mostrar como lidar com cada circunstância da vida. Segundo, Jesus conhece todas as nossas necessidades. Ponto número 1. Ler a Bíblia nos revela nossos pensamentos reais, as atitudes secretas e as feridas pessoais, assim como a perspectiva de Deus sobre eles. Hebreus 4, versículo 12. Ponto número 2. O Senhor está intimamente familiarizado com todos os nossos caminhos. Salmos 139, versículo 1 a 4. E vê tudo. Hebreus 4, versículo 13. Porque o nosso amoroso, Deus onisciente, sabe do que precisamos antes mesmo de pedir. Mateus 6, versículo 8. Podemos ter a confiança de que Ele responderá aos nossos pedidos de ajuda. Terceiro, Jesus é o nosso sumo sacerdote diante do trono de Deus. Ponto número 1. Sob os termos da antiga aliança, o povo judeu não tinha acesso ao Santo dos Santos, a morada da presença do Senhor. Somente o sumo sacerdote podia entrar, e até mesmo ele era autorizado a fazê-lo apenas uma vez por ano. Hebreus 9, versículo 1 a 7. Quando Jesus morreu na cruz com uma oferta final para o pecado, ele fez um caminho para a humanidade ter um relacionamento pessoal com Deus. Hoje, ele é o nosso sumo sacerdote. Hebreus 4, versículo 14. Ponto número 2. A Bíblia ensina que todos os seres humanos são pecadores e separados de Deus. A única maneira de chegar ao Pai é pela graça oferecida por meio de Cristo. Ponto número 3. Aqueles que rejeitam a Jesus não têm o privilégio de se aproximar do Pai com as suas necessidades. Eles podem, ocasionalmente, experimentar o que parece a oração respondida, mas o Senhor nunca promete responder às petições daqueles que rejeitam o seu dom de salvação. Quarto, Jesus se solidariza com todas as nossas necessidades. Ponto número 1. Nosso Salvador sabe o que é ser humano e experimentar tentação. Porque Ele mesmo foi tentado, Ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus 2, versículo 18. Nos relatos bíblicos sabemos que ele experimentou a rejeição, tristeza, solidão, sofrimento físico e o peso de nossa culpa, entre outras coisas. Ponto número 2. Seja qual for a sua dor, sofrimento, tristeza, tentação, Jesus sabe exatamente como se sente. Quinto, Jesus está pronto, disposto e capaz de nos ajudar com as nossas necessidades. Ponto número 1. Como nosso onisciente Deus, Jesus está consciente de tudo o que falta. Como nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é o único qualificado para suprir o que precisamos. Podemos nos aproximar do trono de Deus com confiança, ao invés de perguntar se o Senhor se preocupa com as nossas necessidades. Podemos pedir com a confiança a sua ajuda. Como filhos de Deus, podemos estar seguros que Ele ouvirá as nossas petições. E, segundo, Jesus promete satisfazer as nossas necessidades em misericórdia e graça. Ponto número 2.
Podemos nos aproximar do trono de Deus com confiança somente se nós aceitarmos os seus dons de graça e misericórdia. Em misericórdia, o Senhor não nos dá o que merecemos. Em outras palavras, Ele retém a punição devida a nós por nossos pecados. Através da graça, Ele nos dá o que não merecemos, a vida eterna e a oportunidade de ter um relacionamento íntimo com Ele. E ser capaz de se aproximar de Deus com confiança não significa que temos permissão para ser irreverentes. Devemos entrar em sua atitude de humildade e de submissão. Uma maneira de demonstrar é ajoelhar-se diante dele, se somos fisicamente capazes. A conclusão deste quarto dia é: talvez você tenha sido sempre uma pessoa autossuficiente, necessitando de pouca ajuda dos outros. Talvez você tenha levado a autoconfiança em seu relacionamento com Deus, mas o Senhor dá a plena medida de sua bênção apenas para aqueles que estão dispostos a depender dele em todas as áreas da vida. O convite para cada crente é: venham com ousadia e com confiança ao trono da graça. Eu estou esperando aqui para te ajudar. Que nesta noite peço a você que aceite o convite maravilhoso de Jesus e encontre a ajuda que você precisa, em sua maneira e no seu tempo. Cada um de suas necessidades serão atendidas. E nesta noite eu encerro com o seguinte pensamento: orar é simplesmente uma conversa de duas vias entre nós e Deus. Milhares de pessoas só oram quando estão sob grande estresse ou em perigo, vencidas pela incerteza. Eu estive em uma situação muito constrangedora em que as pessoas começaram a orar. Uma situação muito difícil. Eu falei com a pessoa que estava ao meu lado, que me dissesse que nunca oraram até estarem no meio da batalha. Parece haver um instinto no homem para orar nos momentos de angústia. Sabemos que não existe ateus nas trincheiras, mas o tipo de cristianismo que não afeta as nossas vidas diárias nunca mudará o mundo. Desenvolvamos o poder da oração. O homem é mais poderoso quando está em oração do que quando está por detrás das armas mais poderosas. Uma nação é mais poderosa quando se une em oração sincera a Deus do que quando os seus recursos são canalizados para as armas defensivas. As respostas para todos os nossos problemas podem ser alcançados através do contato com Deus Todo-Poderoso. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Pai amado, bendito, dedico o meu tempo agora em oração contigo. Querido Senhor, é o ponto mais luminoso do meu dia. Saber que esperas ter esta comunhão humilha-me e ainda dizer que eu posso vir com ousadia. O que eu faço agora, sabendo que me ouves, é entregar toda a minha ansiedade em suas mãos. Entrego os meus problemas, entrego a minha dor, a minha angústia e o meu sofrimento. Que nesta noite possamos com ousadia vencer as adversidades. Que possamos, no dia de hoje, nesse tempo desta angústia, entregar nossas vidas em suas mãos. Meu Pai, obrigado pela palavra de hoje, obrigado por este rico ensinamento, obrigado por tocar em nossos corações quebrantados. Em nome de Jesus, mais uma vez oramos e agradecemos o seu santo nome. Amém e graças a Deus.